Bom dia. A partir de agora nós estamos gravando, então eu lembro que, ao se manifestar nessa aula, você está automaticamente concordando com os termos de uso de imagem e voz que a plataforma definiu. Pessoal, hoje a gente vai fazer a terceira e última parte dessa revisão de probabilidade que a gente vem fazendo nesse curso. Tá? Então, ao final dessa aula, vocês vão estar equipados com todo o ferramental probabilístico, com o básico do ferramental probabilístico que a gente precisa para cumprir os objetivos desse curso, que eu lembro é identificar, modelar incertezas em modelos computacionais. A gente viu nas últimas duas aulas alguns conceitos de probabilidade em dimensão 1, né? O que a gente vai fazer hoje é generalizar isso para dimensão n. A gente vai começar a trabalhar com objetos probabilísticos de dimensão elevada. Na aula passada, o conceito mais importante que eu apresentei foi o conceito de variável aleatória, né? Lembrando, o que é uma variável aleatória? Ela não é um número, como o nome sugere, ela era uma função que, de certa forma, era uma característica numérica de um experimento aleatório, né? Um número que você associa a um experimento aleatório através de uma função que caracteriza um certo evento aleatório, né? Quando a gente tem um problema que, para ser parametrizado, ele precisa de mais de uma coordenada, por exemplo, se um vetor aqui com n componentes, aquele conceito de variável aleatória precisa ser generalizado para o conceito de vetor aleatório, que a gente está vendo aqui. Então, um vetor aleatório, ele é uma coleção de variáveis aleatórias. Cada componente de um vetor aleatório é uma variável aleatória, tá? Só que esse objeto aqui, quando eu compacto todas essas variáveis aleatórias num vetor assim, quando eu coloco elas todas aqui, como objeto probabilístico, eu tenho que olhar esse vetor aqui como uma função de várias variáveis. Para eu entender bem e caracterizar completamente esse objeto probabilístico, não basta pensar, simplesmente é uma justa posição de variáveis aleatórias uma do lado da outra. Eu tenho que entender esse objeto aqui como uma função do espaço amostral no Rn, tá bom? A gente vai ver já já que, se eu conhecer cada uma das variáveis aleatórias individualmente, em princípio, eu não conheço todas as informações do vetor aleatório. Eu preciso conhecer algumas coisas a mais que eu vou mencionar já já. Agora, vamos ver aqui uma representação gráfica 2D. Imagina que você tem esse espaço amostral aqui, e você tem um certo evento elementar aqui que eu estou representando por esse conjunto cinza. O que um vetor aleatório vai fazer? Ele vai pegar esse evento aqui e vai mapear ele numa certa região do R2. Tá? Se isso for um evento simples, isso vai ser mapeado num ponto no R2. Se for um evento complexo, um evento composto, aquele tipo de evento que é formado por vários eventos simples, isso aqui vai ser uma região no espaço amostral que vai ser mapeado em outra região no R2. Tá? Agora, por que eu falei que conhecer simplesmente as variáveis aleatórias que compõem o vetor aleatório e sua distribuição não caracteriza completamente esse vetor aleatório? Porque isso não define de maneira única a distribuição desse vetor. Lá, quando a gente falava em variável aleatória, a gente tinha um conceito associado que era o conceito de distribuição de probabilidade, ou CDF, função cumulativa de distribuição. Esse conceito de CDF, ele se generaliza aqui para o caso de um vetor aleatório através da noção de distribuição conjunta de probabilidade. Joint Probability Distribution. Tá?
que vai ser denotada por um f de x, assim, como a CDF era denotada dessa forma também, só que agora, isso aqui não é mais uma função de uma variável, é uma função de n variáveis. E como é que essa função de distribuição conjunta é definida? Ela é definida como uma probabilidade da interseção desses eventos aqui. Ó. Eu tenho a primeira variável aleatória, que compõe o vetor x, menor ou igual que um certo número x1, interseção com a segunda variável aleatória, menor ou igual que um certo número x2, etc., até a última variável aleatória, menor ou igual que um certo número xn. Cada termo aqui entre chaves é um evento aleatório, né? Se eu tomar a interseção de todos eles e calcular essa probabilidade, eu tenho a função de distribuição conjunta. Tá? Eu vou usar uma notação compacta, como isso aqui é uma coisa grande de se escrever e chata, quando eu quiser me referir à interseção desses eventos aqui, eu também vou usar essa notação aqui, x menor ou igual que um certo xzinho. Se eu quiser dizer que cada uma dessas variáveis aleatórias está entre A e B, inclusive, eu vou usar essa notação aqui, o vetor x é maior que A e menor ou igual que B. Essa notação aqui, pessoal, quer dizer isso. Tá? Então, quando eu disser a probabilidade desse vetor x ser maior que A ou menor ou igual que B, no fundo, isso aqui nada mais é que essa função de distribuição aqui, ela também pode ser escrita como essa integral aqui, de um diferencial dessa função de distribuição integrado aonde? Nesses limites aqui. Tá? Essa função de distribuição conjunta, ela também é chamada função cumulativa de distribuição conjunta. Tá? Joint Cumulative Distribution Function. Alguma dúvida sobre a generalização do conceito de distribuição para N variáveis? Tranquilo, professor. Tá, tranquilo? Deixa eu fazer uma observação aqui. Que é a distribuição de x1? A de x2? Essas aqui são as distribuições de cada uma dessas variáveis aleatórias, não é? Constrói esse vetor aleatório aqui. Que tem N variáveis aleatórias e eu vou deixar você... Eu vou munir vocês desse conhecimento. Você conhece todas essas variáveis e conhece a distribuição de cada uma delas. Quem é a distribuição desse vetor x aqui? Esse objeto que eu acabei de definir, não é? Eu pergunto a vocês, vocês sabem todas essas distribuições aqui, não é? Certo? Sim, sim. Se você sabe todas essas distribuições, você sabe quem é esse cara aqui? Sim. Sim? X1, X2. Não, você não sabe. Sabe por quê? Eu perguntava por quê? Por que não sabe? Certamente, esses N caras aqui têm informações que são necessárias
para construir esse cara aqui. Certamente esse cara aqui, ele é uma função desses outros caras aqui, entendeu? Concordam comigo? Isso aqui é assim, f de x pode dizer assim, depende De G, no caso, né? de Tá, entendi. f de x1 até f de xn. F de x depende dessas outras distribuições aqui. Caso de G, no caso, você está falando, né? Depende através de uma função g. G, tá. É bom escrever? F de x depende de uma função G, f de x1, não é isso? Pelo meu entendimento, você já conhecia a f de x. A questão é o seguinte, em princípio, beleza. Você conhecer isso aqui, Marcos, não te diz G em princípio. Entendeu? Não, sim, agora eu entendi. Então, muitas vezes a gente sabe isso aqui, mas a gente não sabe essa função G. Então, conhecer essas distribuições aqui, de cada uma das variáveis aleatórias que formam o vetor aleatório, em geral, não é uma informação suficiente para caracterizar de maneira única essa função de distribuição conjunta aqui. Existe um caso particular onde você conhecer isso, você conhece isso, que a gente vai comentar daqui a pouco. Mas, em geral, você ter essa informação de cada uma das distribuições aqui dessas variáveis não te diz quem é esse objeto. Tá claro isso, pessoal? Beleza. Na aula passada, depois de falar de função de distribuição, o conceito que eu apresentei em seguida foi o conceito de densidade, né? Densidade e probabilidade. Então, o PDF, função, densidade e probabilidade. Eu vou generalizar o conceito de PDF agora, que é o conceito de PDF conjunta, função de distribuição, função, densidade, probabilidade conjunta, joint probability density function. A densidade, na aula passada, foi definida como sendo a derivada da função de distribuição. Só que a função de distribuição na aula passada era uma função de uma variável. Agora, a minha função de distribuição é uma função de n variáveis. Como é que eu vou generalizar, então, esse conceito de densidade? Eu vou calcular a derivada novamente. Só que a minha derivada aqui, como a função tem n variáveis, ela vai ter que ser uma derivada de que ordem? Ela vai ter que ser uma derivada parcial de ordem n. Ó. Eu vou diferenciar a função de distribuição com relação a cada uma das n variáveis. Tá claro? Se essa derivada existir, para qualquer valor de entrada aqui, x1 até xn, então essa derivada parcial aqui é chamada função densidade probabilidade conjunta. O que a derivada faz, quem desfaz? Integral. Integral. Então, se eu pegar essa derivada parcial de ordem n aqui, que eu estou representando por p de x, e integrar ela n vezes com relação a cada uma das variáveis, eu vou voltar para onde eu parti, não é? Para calcular essa PDF, eu parti da CDF, não foi? Se eu integrar a PDF, então, eu tenho a CDF. Outra forma de escrever essa CDF aqui, então, é como? É através dessa integral aqui, vocês estão vendo? Vocês estão vendo que aqui eu também escrevi essa CDF a partir de uma integral, não foi? Essa integral aqui, ela era do diferencial da f de x, não era?
Aqui eu estou fazendo essa integral como a PDF vezes esses diferenciais das variáveis independentes, não é? O que isso aqui mostra para a gente, então, é que esse diferencial aqui ele é o quê? Ele é a PDF vezes o elemento de volume euclidiano, né? Tá claro? Quando essa função aqui é diferenciável, esse diferencial aqui pode ser escrito dessa forma, tá? Propriedades que a PDF conjunta herda da definição. Ela é maior que ou igual a zero para qualquer ponto no Rn, tá? E se eu integrar ela no Rn inteiro, você tem aquela condição de normalização. Se eu integrasse a PDF de uma variável aleatória unidimensional de menos infinito a mais infinito, eu tinha aquela condição de normalização que era o quê? Essa integral é igual a 1. Aqui, se eu integrar em n coordenadas de menos infinito a mais infinito, eu tenho a condição de normalização, tá bom? Perguntas? Agora, uma coisa, eu aqui, para definir a PDF conjunta, eu diferenciei a função de distribuição n vezes. Certo? Para voltar da PDF para CDF, eu integro n vezes, então. Concordam comigo? Agora, isso aqui é uma função de n variáveis. Eu posso integrar n vezes, mas eu posso integrar menos vezes também, não posso? Digamos que seja uma função de 10 variáveis, eu posso integrar 10 vezes, em 10 coordenadas diferentes, mas eu posso integrar uma vez, 2 vezes, 5 vezes. Vocês concordam comigo? Sim. Em cada coordenada que eu integro, quando eu pego uma função, por exemplo, se eu pego essa função aqui, que eu acabei de escrever, integro ela com relação a x1, vamos dizer, de A a B, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a integral de A a B de x1, x2, dx1, o x2 é constante, vai ficar aqui fora, o x1 vai dar x1 ao quadrado sobre 2 entre A e B. Esse resultado aqui não depende de quem? De x1. Vocês concordam? Quando eu integro com relação à coordenada x1, o resultado que vai aparecer aqui, ele não depende mais de x1. Ao fazer a integração com relação a x1, eu tiro a dependência de x1 daqui do problema. Vocês concordam comigo? Quando eu faço a integral aqui com relação a n menos 1 variáveis, por exemplo, eu deixo só a variável xi de fora, eu estou eliminando a dependência com relação a x1, com relação a x2, com relação a xi menos 1, com relação a xi mais 1 e com relação a xn, não é? Esse resultado que vai aparecer aqui nessa integral, ele depende só de xi. E eu vou chamar isso de P de xi, xizinho. Eu vou chamar isso aqui de função densidade e probabilidade marginal. Essa operação aqui é conhecida como marginalização. Tá? Eu estou tirando a dependência de várias variáveis aqui, deixando só uma.
A função que resulta dessa integração aqui é o que a gente chama de densidade marginal. Por que ele é marginal? Por que esse nome? Porque ela depende apenas de uma variável aqui. Eu tinha um problema com N variáveis e eu reduzi ele a um problema de uma única variável. Essa densidade aqui é uma espécie de caracterização parcial da aleatoriedade desse parâmetro xi, desse vetor aleatório x, tá? A densidade e a distribuição caracterizam completamente o vetor aleatório. Isso aqui caracteriza ele parcialmente. Caracteriza ele só com relação ao comportamento da variável aleatória xi, tá bom? Como eu tenho n variáveis aleatórias num vetor, eu tenho n densidades marginais, certo? Alguma dúvida quanto a isso, pessoal? Não, senhor. Tá. Vamos ver agora, então, a noção de distribuição conjunta. Imagine que eu tenho um par de variáveis aleatórias, x e y. Eu estou em posição agora de criar um conceito de distribuição conjunta da variável x, dado a ocorrência da variável y. Vamos só lembrar como é que eu defini algumas aulas atrás, probabilidade conjunta. Eu falei lá de P de x dado y. Lembra? Na verdade, a anotação que eu usei foi P de A dado B. Lembram disso? Sim. Eu tinha dois eventos aleatórios, o A e o B. Eu sei que o B ocorreu. Então, vou representar isso pintando o B de amarelo. Qual a probabilidade de ocorrência do evento A, dado que o B ocorreu? Se o B ocorreu, o A não vai mais. Se eu sei que o B aconteceu, o A não vai cair nesse lado aqui, porque esse lado aqui não tem interseção com o B. Certo? A ocorrência do A agora, já que o B aconteceu, só pode ocorrer aqui nessa região vermelha, lembra? E que probabilidade está intrinsecamente ligado com área. Então, isso aqui era a probabilidade de A interseção B sobre a probabilidade do quê? De B. De B. Eu quero definir um conceito parecido, que é o quê? Qual a ocorrência da variável x, dado que o valor y, qual a probabilidade? Eu quero definir um conceito de distribuição conjunta de x e y. A distribuição condicional de x dado a ocorrência de y. Deixa eu só corrigir aqui a anotação. E isso aqui eu vou denotar assim. Ó. Isso aqui vai usar essa ideia aqui. Aqui eu vou usar a distribuição de x, y sobre o quê? Essa anotação que eu estou usando aqui é a distribuição conjunta, tá? Isso aqui é a distribuição conjunta de um vetor que tem como primeiro componente x e o segundo y, tá? Esse é o vetor aleatório que eu tenho aqui. Quando a gente tem só duas variáveis aleatórias, é comum eu botar uma vírgula outra em vez de colocar o vetor inteiro, tá bom? Então, esse objeto de distribuição conjunta a gente definiu ainda há pouco. Ele vai fazer o papel dessa probabilidade de interseção. E quem vai fazer para mim o papel
dessa probabilidade do evento que ocorreu. É esse conceito que a gente acabou de ver de distribuição marginal. Tá claro? Então, isso aqui, essa razão entre a distribuição conjunta de x e y e a distribuição marginal de y, é um objeto que eu vou batizar como a distribuição condicional de x dado a ocorrência de yzinho, de yzão. E eu vou denotar assim, f de x barra y, tá? Se eu fizer um pouco de álgebra aqui, multiplicar cruzado aqui, eu vejo que a distribuição conjunta também pode ser escrita como uma distribuição condicional vezes uma distribuição marginal. Tá certo? Diferenciando aqui, se eu recordar que cada distribuição conjunta dessa pode ser escrita como uma integral de uma densidade, eu consigo chegar numa identidade tipo essa daqui, que é um conceito, escrever essa noção de distribuição condicional na versão densidade, né? Eu estou escrevendo aqui densidade condicional de x e y como uma densidade conjunta vezes uma densidade marginal, tá bom? Se eu tiver, em vez de duas variáveis aleatórias, n, não é difícil generalizar esse conceito aqui, né? Vocês conseguem generalizar essa noção de distribuição condicional e, com isso, vocês conseguem uma outra identidade aqui para essa distribuição conjunta em termos de distribuições condicionadas e densidades marginais, e distribuições marginais, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Munidos agora do conceito de distribuição condicional, eu vou poder definir um conceito de independência entre variáveis aleatórias. Vamos lembrar quando a gente trabalhou com eventos? Como é que eu defini a independência de eventos? Eu dizia que o evento A e o evento B eram independentes se a probabilidade de ocorrência do A, dado que o B ocorreu, fosse o quê? A probabilidade do A, simplesmente, né? O B não apitava em nada com relação ao A. Se a probabilidade condicional de A dado B fosse simplesmente a probabilidade de A, quer dizer que esse evento aqui não está afetando a ocorrência desse, não é? Como é que eu vou generalizar isso aqui para eu dizer que as variáveis aleatórias x e y são independentes? Se a distribuição condicional de x dado a ocorrência de yzinho, valor possível do yzão, foi igual ao quê? Foi simplesmente a distribuição marginal do x, né? A ocorrência do y não afetar em nada a ocorrência do x. Na verdade, é a realização de um valor y não afetar em nada o valor da variável aleatória x. Tá bom? Professor, o que seria essa realização da variável aleatória? É o seguinte. Aqui
eu estou falando de eventos de probabilidade, né? A e B são eventos. Eventos são o quê? Aqui está o espaço amostral do meu modelo probabilístico, não é? O que é um evento aqui dentro? Um átomo aqui, né? Eu tenho um conjunto ômega, um elemento desse conjunto aqui é o que eu chamo de evento, não é? Um evento simples é isso aqui. Eu posso ter eventos mais complicados, por exemplo, eu posso ter vários pontinhos desse aqui, que são eventos simples, aí eu posso decidir pegar um subconjunto de vários eventos. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no lançamento do dado são eventos simples, não são? São. Pares é um evento composto, né? É 2, 4, 6, né? Sim. Então, imagina o seguinte aqui. Quando eu estou condicionando A a B aqui, eu estou pensando em eventos. Elementos simples aqui ou subconjuntos de elementos, concordam? Quando eu vou para variáveis aleatórias, uma variável aleatória é o quê? É uma função. Ela está pegando o quê? Um elemento aqui no espaço amostral e está mapeando isso no quê? Num número real na reta real, né? Esse número aqui é x de ômega, concordam? Se eu pegar um conjunto inteiro aqui, isso vai ser mapeado no intervalo. Entendeu? Se eu pegar um elemento simples aqui, isso vai ser mapeado num número. Se eu pegar um subconjunto de eventos simples aqui, isso vai ser mapeado no intervalo. Tá claro? Tá claro, professor. Tá. O que eu quero dizer aqui com x condicionado a y, x e y? A variável aleatória x, ela pode assumir vários valores, certo? Ela é uma função. A variável aleatória y pode assumir vários valores. Eu estou condicionando aqui o seguinte. X condicionado ao quê? Que a variável aleatória y assumiu esse valor yzinho em particular. Tá bom? Então, x e y podem assumir diversos valores. Qual é a distribuição condicionada do x, dado que o y tomou esse valor yzinho pequeno aqui? Tá bom? Por exemplo, se fosse naquele exemplo do dado, você tem dois dados, tá bom? O dado x e o dado y. Eu quero pensar na distribuição de probabilidade do dado x, dado que saiu no dado y6, por exemplo. Entendeu? X é a variável aleatória que diz o número que saiu na face do primeiro dado. Y é a variável aleatória que diz o número que saiu na face do segundo dado. Tá bom? Quando eu estou fazendo esse tipo de condicionamento aqui, é isso. Eu estou fixando o valor de uma das variáveis aleatórias. Ficou claro ou não? Ficou. Se o valor que sai na segunda variável aleatória não afetar em nada o valor da primeira, eu digo que essa distribuição conjunta aqui é simplesmente a distribuição marginal do x. Essa é a noção de independência de variáveis aleatórias, entendeu? Entendi, professor. Mas, então, quem seria a realização? Realização é esse valor específico que o y assume? A realização é o seguinte, o evento é aleatório, não é? Ele pode ter de vários desfechos, não é? Quando eu pego um desses desfechos e passo uma variável aleatória, dá um número. A realização é esse número aqui, entendeu? Entendi. Se você repetir o evento aleatório várias vezes, cada vez deve ter um desfecho diferente. Cada um desses desfechos é chamado de realização, tá? Ah, tá, entendi. Obrigado, professor. Agora eu vou lembrar a vocês que a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias, eu posso escrever ela como uma distribuição condicionada versus uma distribuição marginal, né? Se no caso de variáveis independentes a distribuição,
condicional é a distribuição marginal de x, aquela distribuição conjunta ela pode ser escrita como o produto de duas marginais. Vocês estão vendo? Essa identidade aqui, que diz que a distribuição conjunta é o produto das marginais, é uma assinatura algébrica da independência de variáveis aleatórias. Repara que eu estou escrevendo a CDF conjunta aqui como o produto de duas CDFs marginais. Tá? E a mesma coisa vale para PDF. Se as variáveis são independentes, a PDF conjunta é o produto das marginais. Se eu tiver um caso n-dimensional, n variáveis aleatórias aqui, está óbvio como é que isso aqui vai generalizar, né? Como é que vai ser a distribuição conjunta de um vetor de variável com n variáveis aleatórias se elas são mutuamente independentes? Vai ser o produto de n marginais. Concordam? Eu vou voltar aqui atrás agora um pouquinho. Marcos. Oi. Você lembra quando eu perguntei se você conhecesse cada uma das distribuições das variáveis aleatórias que formam o vetor x, se eu conhecia a distribuição conjunta dele? Sim, sim. E eu disse que, em geral, isso não é verdade. Em geral, esse conhecimento aqui não leva a esse. Por quê? Porque Você te conhece G, no caso, fx é um mapa dessas funções, mas que, em geral, é desconhecido, não é? Sim. Você entende? Existe um caso particular onde conhecer esses camaradas aqui garante que você conhece esse outro camarada aqui. Que caso particular é esse? É esse que a gente acabou de ver. Quando as variáveis aleatórias são independentes. Se elas são independentes, eu conheço a forma do G. Qual é a forma do G? O G é simplesmente o produto. Esse G aqui vai ser simplesmente o produto desses caras, né? Isso, vai ser como se as variáveis aleatórias são independentes, o G não vai influenciar, no caso. Produtos independentes, que você falou. Se essas variáveis são independentes, então essa função aqui, ela é quem? Produtório? É o produtório das distribuições marginais. Bem lembrado, produtório. Se elas não forem independentes... Aí são desconhecidos, né? Essa relação não vale. Sim, porque tem um G aí no caso, né? Que é desconhecido. Nesse caso aqui, vai existir um G, que em geral eu não conheço. Esse G se chama cópula. Tá? Tá bom. Se eu tenho variáveis que não são independentes, quais são os ingredientes que eu preciso para conhecer a distribuição conjunta? Se eu tenho variáveis aleatórias independentes, quais são os ingredientes que eu preciso para construir a distribuição conjunta? Ingrediente para distribuição conjunta. Se eu tenho as variáveis independentes, quais são os ingredientes que eu preciso? A distribuição individual de cada. As distribuições marginais, né?
Deixa eu... Distribuições marginais. Se eu tiver um caso que elas não são independentes, eu preciso o quê? Distribuições marginais mais um outro ingrediente, que é o quê? É aquela função G, não é? Se chama cópula. A cópula é uma função que recebe as distribuições marginais como entrada e retorna como saída a distribuição conjunta. Tá bom? No caso das distribuições, no caso de variáveis independentes, existe uma cópula também, mas quem é essa cópula nesse caso? Ela é trivial. Ela vai ser o quê? A cópula, no caso de independência, ela é simplesmente o produto das coordenadas, né? Então, eu boto as distribuições marginais aqui e tenho a conjunta na saída. Agora, essa estrutura multiplicativa do caso de independência, ela não é válida em geral. Quando existe alguma correlação entre as variáveis aleatórias, eu não falei o conceito de correlação, vou falar daqui a pouco, mas quando elas não são independentes, a gente diz que existe alguma correlação entre elas. Nesse caso, a gente precisa ter essa informação que a cópula dá. Tá? A cópula vai dar uma informação de como elas se relacionam, como elas dependem mutuamente. E essa informação é indispensável para poder caracterizar a distribuição nesse segundo caso. Alguma dúvida? Pessoal, eu quero seguir agora apresentando estatísticas de vetores aleatórios. Como é que eu defini estatísticas para uma variável aleatória unidimensional? Na aula passada, eu defini um operador chamado esperança matemática, ou valor esperado, de uma variável aleatória, que ele era o quê? Professor, rapidinho, antes de você falar aí, quando você está definindo esse vetor aleatório, as variáveis aleatórias aí no caso, tudo que a gente viu delas até agora, eu posso misturar uma discreta com a contínua? Ou é só casos de discretas ou só casos de contínuas para essas propriedades que você passou? Para vetor, vale para discreto também. No caso de discreto, as integrais vão virar somatórios. Tá? Isso aqui está sendo definido em termos de uma integral, é rigoroso, você não precisa rigor, mudar para somatório, não, porque isso aqui não é uma integral de Riemann clássica. Tá? Isso é uma integral de Riemann-Stieltjes ou uma integral de Lebesgue. Então, essas integrais mais generalizadas, no caso de funções discretas, elas vão assumir, por definição, o valor de um somatório. Tá? Aqui eu estou formulando tudo em termos de uma integral para escrever de maneira única. Tá? Mas na teoria que está por trás dessas integrais aqui, no caso discreto, elas viram somatórios. Tá? Certo, obrigado. Eu defini um operador chamado esperança matemática na aula passada, e com ele eu conseguia definir média. O que mais que eu conseguia definir com ele? Variância, que era o quê? Era isso. Eu conseguia definir entropia, né? Que era o quê? Etc. Estatísticas são números que eu associo a uma variável aleatória que dão certas características dessa variável aleatória, não é? Então, a esperança matemática, o valor esperado, é um operador que me permite construir estatísticas. Estatísticas, de certa forma, compactam informações de uma variável aleatória em números, né? Cada estatística é um número que compacta uma certa informação. A média, a informação que é compactada nela, é um certo valor de tendência central.
Na variância, um certo valor de espalhamento. Na entropia, um certo valor de desconhecimento sobre a distribuição, né? Quão ignorante você é sobre aquela distribuição. E assim por diante. Quando eu estou lidando com vetores aleatórios, eu também quero ser capaz de compactar informações sobre eles em números, né? Ou em objetos multidimensionais que têm uma dimensão menor do que a variável propriamente dita. Então, eu vou precisar generalizar o conceito de valor esperado aqui. Tá bom? Como é que eu vou generalizar esse conceito de valor esperado aqui? Aqui, x era um número, né? Se eu fizer x ser um vetor, eu vou precisar considerar o quê? Para ter um número aqui. Eu vou precisar considerar a norma do vetor. Entendeu? Então, se eu considero a norma do vetor aqui, isso aqui vai ser quem? Isso vai ser assim. Se eu botar um quadrado aqui, aparece um quadrado aqui. Uma variável aleatória, cujo valor esperado do quadrado da norma seja finito, ela é dita uma variável, um vetor aleatório de segunda ordem. Tá? E eu estou dando essa definição aqui porque ela vai ser extremamente importante para a gente. Quando a gente falar de simulação de Monte Carlo. Esse aqui é o framework para simulação de Monte Carlo. São para esses vetores aqui que a simulação de Monte Carlo converge. Os de segunda ordem. Grosso modo, forçando muito uma analogia, aqui é o seguinte. Isso é energia finita. Certo? Em física, a gente sempre tem que fazer teoria com objetos de energia finita, né? Então, aqui a gente tem que fazer teoria com objetos aleatórios que, em certo sentido, têm energia finita. Tá bom? Às vezes é uma boa analogia, às vezes não, mas eu acho que facilita vocês a digerirem esse conhecimento aqui. Tá bom? O vetor aleatório, na verdade, se eu pegar agora e colocar aqui nesse valor esperado multidimensional o, o vetor aleatório, eu vou ter um objeto que é chamado o vetor média. Esse primeiro momento aqui era o vetor média, era média no caso unidimensional, né? Aqui, como eu tenho n variáveis aleatórias, essa função que me retorna as estatísticas, ela vai me retornar uma estatística para cada componente do vetor aleatório. Então, o valor esperado do vetor x, que é essa integral aqui, o que vai fazer? Vai integrar cada componente desse vetor aqui e vai me dar uma média, né? Tá? Então, a média aqui, no caso n-dimensional, ela é um vetor em Rn. Eu quero definir agora uma outra estatística que é chamada matriz de correlação. Eu vou representá-la por R de x, xy. R de x, y. Essa matriz de correlação, ela vai dar uma estatística que relaciona o vetor aleatório x com o vetor aleatório y. E como é que ela é definida? Ela é o valor esperado do produto externo entre x e y. Imagine que eu tenho um vetor x, que é x1, xn. Eu tenho um vetor y, que é y1, yn. O produto interno de x e y é como? Ele é assim, não é?
Numa linguagem matricial, esse cara aqui pode ser escrito como x transposto y. Vocês concordam comigo ou não? Isso aqui, ó, se eu fizer linha por coluna aqui, é isso. Concordam comigo? Isso aqui é chamado produto interno dos vetores x e y, né? Agora, se eu pegar isso aqui e colocar esse transposto não aqui internamente, mas externamente, eu construí o que a gente chama de produto externo. O vetor x vai ser assim, né? E o vetor y agora eu estou fazendo o quê? Estou fazendo assim, não é? Se eu fizer o produto dessa matriz coluna aqui com essa matriz linha, o resultado vai dar o quê? Uma matriz, né? É. Isso aqui é n linhas por uma coluna. Esse aqui é uma linha por n colunas. O resultado vai dar uma matriz o quê? N por N, né? Como é que vai ser essa matriz? Quadrada? Ó, linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna n. Ela vai dar quadrado e vai dar assim, né? Aqui agora vai ser o quê? Vocês estão vendo aqui que aqui eu estou fazendo o vetor x, produto externo com o vetor y. Isso aqui vai dar uma matriz, concordam? Que tem produtos de variáveis aleatórias nos componentes. Quando eu passar o valor esperado aqui nessa matriz, eu vou aplicar o valor esperado em cada entrada da matriz. Isso aqui vai me dar uma matriz n por n. Vocês concordam comigo? Isso aqui é chamada matriz de correlação. Agora, se eu fizer essa mesma operação aqui, não no produto externo de x diretamente com y, se eu pegar a variável x e subtrair o vetor média dela, pegar a variável y e subtrair o vetor média dela, pegar essas variáveis subtraídas do vetor média e fizer o produto externo delas, eu tenho a chamada matriz de covariância. E dá por uma álgebra simples para a gente mostrar o seguinte: a matriz de covariância ela é igual a matriz de correlação menos o produto externo dos vetores médios. Vamos fazer uma analogia com as medidas de dispersão que a gente aprendeu na aula passada. O que era variância? Era isso, não era? E eu mostrei na aula passada que isso aqui era o quê? Isso. Certo? Essa identidade aqui embaixo é o análogo multidimensional disso, né? Isso aqui
é conhecido em estatística como segundo momento de X, certo? A matriz de correlação, ela é o análogo multidimensional do segundo momento. E a matriz de covariância, ela é o análogo multidimensional da variância. Tá bom? Se vocês forem desmiuçar um pouquinho a matemática disso aqui, eu recomendo vocês fazerem essas contas, vocês vão ver que essas duas matrizes que eu construí aqui, elas são simétricas positivas definidas se o vetor x for igual ao vetor y. Tá? É meio óbvio isso, né? Só você pegar a definição aqui, transpor, você vai ver que dá simétrica, conjuga isso com um vetor não nulo, você vai ver que dá positiva definida, por construção. Quando x e y são iguais, tá? Alguma dúvida? O significado estatístico é uma generalização natural do caso unidimensional. O vetor média aqui vai dar uma certa direção. O vetor agora em Rn, um vetor em Rn define uma direção, né? Então isso aqui é uma certa direção de tendência central do vetor aleatório. E essas matrizes aqui dão certa medida, elas caracterizam um certo espalhamento multidimensional, né? Elas caracterizam eixos segundo os quais os dados, os valores desses vetores aleatórios aqui se dispersam no espaço n-dimensional, tá? Eu agora vou apresentar para vocês o conceito de correlação entre variáveis, entre vetores aleatórios. Imagine que eu tenho o vetor x e o vetor y. Eu digo que eles são descorrelacionados se a matriz de covariância for nula. Ou seja, se essa matriz aqui for igual a zero, eu digo que esse vetor x e esse vetor y são descorrelacionados. Agora, se eu lembrar que essa matriz aqui é a diferença entre essa matriz e essa outra aqui, feita pelo produto externo das médias, isso aqui equivale a dizer que, no caso de vetores aleatórios descorrelacionados, a matriz de correlação ela é simplesmente o produto externo dos vetores média. Tá claro? E eu quero apontar também uma relação que existe entre os conceitos de independência e correlação. Se dois vetores aleatórios são independentes, eles também são descorrelacionados. Agora, o contrário não é verdade. Descorrelação não implica independência, tá? Isso aqui é fundamental para você entender estatística e fazer estatística que nem gente grande, tá? Muita gente no cotidiano adota essas coisas aqui como independência implica descorrelação implica independência, o que nem sempre é verdade, tá? Isso aqui tem muito a ver com relação de causalidade, né? Você às vezes tem correlação entre certas variáveis, mas não tem causalidade. Uma não implica a outra, simplesmente elas são coincidentes, né? Tem até um site interessante, se vê. Eu não sei se vocês conhecem esse site aqui. Spurious Correlation, né? É. Olha, o gasto americano nos Estados Unidos com ciência, agência espacial e tecnologia, ele correlaciona com o número de suicídios por enforcamento, estrangulação e sufocamento. Tem alguma noção de causalidade óbvia aqui? Você gastar mais e ter mais suicídio? Não. Você gastar mais em ciência e ter mais suicídio?
Não, mas essa segunda correlação é mais interessante ainda. O Nicolas Cage eu tenho certeza. Número de pessoas withdrawed by falling into a pool correlates with. Correlaciona com o número de filmes que o Nicolas Cage aparece. Tá. Aqui é cheio de relações interessantes dessas. O número de divórcios no Maine correlaciona com o consumo per capita de margarina. Correlação não implica causalidade. Vocês já devem ter visto isso na vida, né? Descorrelação não implica independência, tá, pessoal? Agora, existe um caso particular onde descorrelação implica independência. Alguém ousa chutar que distribuição é essa? Se você tem vetores com distribuição conjunta gaussiana, num vetor gaussiano, se x for gaussiano, tiver distribuição conjunta gaussiana, e as variáveis forem descorrelacionadas, então elas também são independentes. Tá? Por que a gaussiana é a distribuição mais importante que existe? Por fatos como esse, que não tem a mínima obrigação de serem verdade, não são, em geral, serem verdade para a distribuição gaussiana. Tá? Se você tem variáveis que são gaussianas, basta você mostrar que elas são descorrelacionadas para garantir independência. E isso é muito mais fácil do que aquele conceito de independência aqui, que através de distribuição conjunta, né? Tá? Porque para mostrar que variáveis são descorrelacionadas, para elas serem descorrelacionadas, basta que isso aqui seja verdade. Se você quer mostrar isso aqui na prática, você calcula a matriz covariância e mostra que ela é nula. Para mostrar a independência, você tem que mostrar o quê? Você tem que mostrar que a distribuição conjunta é o produto das marginais. É muito mais difícil caracterizar isso aqui, estimar isso com medidas, do que estimar isso aqui. Entendeu? Essa matriz aqui é muito mais fácil de estimar. Alguma pergunta, pessoal? Posso seguir? A gente já trabalhou nesse curso com variáveis aleatórias de dimensão 1 e vetores aleatórios de dimensão n. Qual é o próximo objeto aleatório na hierarquia das dimensões? É alguma coisa que tem aqui dimensão. Eu já vi o caso unidimensional, n-dimensional. Qual é a dimensão seguinte? N por N? Não, é dimensão infinita. A gente vai começar a ver agora uma espécie de variável aleatória em dimensão infinita. Tá? Uma variável aleatória em dimensão infinita é o que a gente chama de processo aleatório ou processo estocástico. Tá? Então, eu quero definir aqui, primeiramente, o que é um processo estocástico. Um processo estocástico, definido num certo espaço de probabilidade, de maneira intuitiva, é uma variável aleatória que depende do tempo. Tá? Eu posso ter problemas dependentes do tempo. Se esse problema aleatório, eu tenho uma variável aleatória caracterizando uma certa característica dele, e isso mudar com o tempo, eu vou indexar essa variável aleatória com o tempo, e isso vai me dar o que eu chamo de um processo estocástico. Tá? Então, formalmente, um processo estocástico é uma função cujo domínio é o produto cartesiano do espaço amostral com um certo conjunto de índices temporais.
que associa a cada par T ômega, distante de tempo, evento aleatório, um número X de T ômega, que é uma característica numérica desse evento aleatório aqui indexado no tempo. Tá? Se eu fixar... vocês têm uma representação gráfica aqui. Ó. Eu tenho um espaço amostral aqui. Cada evento elementar aqui está sendo mapeado numa curva. Vocês estão vendo? Uma variável aleatória mapeava cada evento desse num número, não é? Um processo estocástico, ele mapeia cada evento desse num número, mas esse número muda conforme o tempo muda, entendeu? Para cada instante de tempo eu tenho um número diferente. Se eu justapor todos esses números, eu formo uma curva. Vocês estão vendo aqui? Então, cada evento aleatório aqui é mapeado por um processo estocástico numa curva temporal. Isso é um processo estocástico. Se eu fixar o evento, por exemplo, eu me concentrar nesse primeiro evento aqui, se eu fixar ômega, o processo estocástico vira uma função do tempo, uma curva temporal, um caminho temporal, como é muitas vezes chamado nos livros de probabilidade. Agora, se eu fixar o tempo, como eu estou fixando aqui, eu ainda posso ter diversos valores possíveis por causa das diferentes realizações, né? Aí, nesse caso, fixando o tempo, eu tenho uma variável aleatória. Então, o processo estocástico é uma função que, se eu fixo o tempo, eu tenho uma variável aleatória. Se eu fixo o evento, eu tenho um caminho temporal. Tá claro? É o mesmo evento, né, professor? Não, eu posso ter vários eventos e vários instantes de tempo. Ó, a variável aleatória... Aqui está o meu espaço amostral. Tá bom? Cada pontinho aqui é um evento nele, né? O que uma variável aleatória faz? Está reta real. Mapeia um ômega aqui no quê? Um x de ômega aqui. Entendeu? Baixa bem o quadril, bota. O que um processo estocástico faz? Ele mapeia cada evento aqui numa função temporal. Entendeu? Entendi. Por que ele mapeia uma função temporal? Esse número aqui, ele é uma característica, ele é um indicador numérico associado a esse evento aqui, não é? Se a minha Agora, isso aqui é uma situação estática. Se eu estou numa situação dinâmica, que essa característica numérica associada ao evento precisa mudar com o tempo para representar as mudanças que o experimento aleatório pode vir a ter com o tempo, esse número aqui precisa mudar com o tempo, entendeu? Como que ele muda no tempo? Virando uma função. Tá bom, entendi. Obrigado, professor. Agora, se você fixar um instante de tempo, você está congelando. Se você congelar o tempo, você está numa situação de variável aleatória, né? Você, para cada evento aqui, ela pode mapear num número diferente, não é? Então, quando você fixa o tempo no processo estocástico, que você tem uma variável aleatória. Tá? Tá bom. Muito obrigado, professor. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, ver se entenderam isso aqui. Uma variável aleatória é um objeto chamado de distribuição, não é? Esse aqui vai mapear numa outra função assim, esse aqui em outra assim. Fixa o tempo aqui. Eu tenho uma certa distribuição de probabilidade aqui, não é?
cada caminho possível aqui vai dar cada caminho temporal aqui, quando eu fixar o ponto, eu vou ter um número diferente. Vocês concordam? Se eu olhar a frequência de distribuição de todos esses números, eu vou ter uma distribuição de probabilidade aqui, que eu estou representando por essa curva aqui. Você pode pensar que isso aqui é uma PDF associada a esse instante de tempo aqui, não é? Se eu fixar outro instante de tempo, eu tenho outra variável aleatória, então eu tenho uma outra distribuição, por exemplo. Essa aqui tem 2 morros. Então, um processo estocástico, ele é uma variável aleatória que depende do tempo, não é? Uma variável aleatória tem distribuição, não tem? Se o processo está fazendo a variável aleatória mudar no tempo, a distribuição de probabilidade vai mudar no tempo aqui. Então, um processo estocástico tem distribuição de probabilidade e ela é um objeto que varia no tempo, entendeu? Por isso que eu falei, grosso modo, um processo estocástico é uma variável aleatória de dimensão infinita, né? É uma variável aleatória que muda no tempo. Então, a distribuição dela muda no tempo, em consequência disso, as estatísticas dela mudam com o tempo, entendeu? Se em vez de colocar um índice temporal aqui, eu colocasse um índice espacial, por exemplo, eu posso pensar a temperatura em vários pontos aqui da minha sala. Fundamentalmente é um processo estocástico também, só que o índice, em vez de chamar de T, eu estou chamando de X, uma coordenada espacial. Só que quando a gente usa coordenadas espaciais aqui, é mais comum a gente chamar esse processo, em vez de um processo estocástico, chamar isso aqui de um campo estocástico. Então, quando vocês ouvirem o termo campo estocástico, é um processo estocástico cujo índice é uma coordenada espacial, tá bom? Posso seguir, pessoal? Vocês entenderam isso? Bota o joelho para fora. Pode sim. Tá. A interpretação um pouco mais formal de um processo estocástico, eu estou fazendo informalmente, dizendo que é uma variável aleatória que depende do tempo. Mas se você quiser ser um pouco mais formal, isso aqui é uma coleção de variáveis aleatórias indexadas por um parâmetro, tá? Se o conjunto de parâmetros for discreto, for contável, eu tenho o chamado processo estocástico discreto. Por exemplo, o meu conjunto de índices de tempo for o conjunto dos naturais, eu estou trabalhando em tempo discreto, o meu processo é dito discreto. Se o conjunto for incontável, por exemplo, um intervalo real, eu tenho um processo contínuo, tá bom? Então, a natureza do processo entre discreto e contínuo depende se o conjunto de índices assume valores discretos ou valores contínuos, tá bom? Vamos ver um exemplo de processo aleatório aqui. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é chamado processo de Wiener, que também é conhecido como movimento browniano. Vocês já devem ter ouvido falar de movimento browniano em algum momento na vida de vocês, né? Com certeza. É aquele movimento que uma partícula de pólen num copo d'água movimenta, né? Uma partícula de pólen, algo bem pequeno, se você colocar lá num copo d'água, em condições estáticas, a água no copo parado, você esperaria que essa partícula ficasse estática, mas se você começar a observar com tempo suficiente, com um microscópio, você vai ver que ela se move. E esse movimento é porque ela está sendo colidida. Você tem colisões o tempo todo acontecendo em nível microscópico pela vibração das moléculas, né? E isso dá um processo errático, assim, intermitente, como esse que vocês estão vendo aqui. O Einstein estudou, o Brown observou isso, né? Então ele recebe o nome de movimento browniano, porque foi observado pelo Brown. O Brown era biólogo. Quem colocou isso em termos matemáticos foi o Einstein, que se interessou por isso em 1905, né? Lá mais ou menos no início do século XX, em 1905, ele publicou um trabalho resolvendo esse problema do ponto de vista matemático, né? Dando uma descrição matemática do que por que esse movimento errático do grão de pólen na água acontecia,
E foi uma das revoluções que o Einstein promoveu na física, porque acho que foi o primeiro momento que um fenômeno macroscópico foi explicado por conta de origem de outros fenômenos microscópicos, e isso abriu um novo capítulo na física, né? Toda a física macroscópica do mundo que a gente vive é consequência do que acontece nas escalas microscópicas, e pela primeira vez isso foi levado a sério, digamos assim. Tá? Então, o movimento browniano é um processo estocástico muito importante e é protagonista de uma revolução no modo de pensar a natureza numa ótica racional. Tá? Aqui tem um exemplo de um processo browniano 2D e aqui tem um 3D. Tá? Qual é interessante? O que eu estou mostrando aqui? Duas curvas nessa figura aqui. Essa daqui de cima é uma espécie de zoom. Vocês estão vendo aqui essa caixinha fazendo um zoom aqui? Repara que, grosso modo, essa curva aqui, desse zoom aqui, ela tem características muito semelhantes dessa curva nesse intervalo 0,25, né? No 0 a 1, essa curva aqui lembra muito essa curva aqui no 0,25. Esse tipo de autossimilaridade é típico do processo de Wiener, tá? Se você pegar cópias dele em pequenos intervalos, esses recortes dele têm características estatísticas que são similares ao processo global, tá? Um outro processo aleatório muito importante é o ruído branco, chamado ruído branco, e a sua versão mais alegre, que é o ruído colorido. Tá? Eu não vou entrar em termos formais como definir ruído branco e ruído colorido, isso é feito através da função de densidade espectral. O ruído branco tem função de densidade espectral constante, o ruído colorido tem essa função de densidade espectral decaindo de acordo com uma certa potência. Eu vou simplesmente ilustrar aqui. Ruído branco é isso aqui, ruído colorido é isso. Vocês conseguem ver diferenças? O ruído branco é mais concentrado, né? Os dois processos aqui têm média zero, mas o ruído branco você tem energia dispersa em todas as frequências. Enquanto que no ruído colorido você não tem todas as frequências do espectro aqui, né? Tanto que você está vendo que ele é aleatório também, tem um padrão errático, mas é menos concentrado, digamos assim, que o ruído branco. Tá? Como é que a gente caracteriza, do ponto de vista estatístico, um processo desse? Como é que eu caracterizo uma variável aleatória? Que informação eu preciso dela para caracterizar ela? Eu falei na aula passada. Média e desvio caracterizam ela? Não. Não. Que objeto eu preciso para caracterizar ela? A CDF? Ou a PDF? Ou a função quantil? Ou a função geradora de momentos? Ou a função característica, né? Vamos até esses dois aqui só. Um processo estocástico, ele depende do tempo, não é? Concordam? Sim. Para cada instante de tempo diferente, eu tenho uma variável aleatória diferente, não é? Ó, fixei esse instante de tempo aqui, eu vou ter uma certa distribuição aqui, eu tenho uma variável aleatória. Aqui nesse outro instante de tempo, eu tenho outra distribuição, vou ter outra variável aleatória. Concordam comigo? Se o meu processo, se o t for um parâmetro real, quantas variáveis aleatórias eu tenho aqui na jogada?
Para o instante 0 eu tenho uma, não é? Para o instante t igual a 1 eu tenho outra. T igual a 2 eu tenho outra. Para cada número natural eu vou ter uma variável diferente, não vou? Isso. Quantas eu vou ter, então, só considerando os naturais? Para o instante 0 eu tenho uma variável aleatória. Para o instante 1 eu tenho outra. Para o instante 2 eu tenho outra. Para o instante 1000 eu tenho outra. Eu estou considerando só os naturais. Só considerando os naturais, quantas variáveis aleatórias eu vou ter aqui para esse processo? Todos os naturais. Quantos naturais existem? Infinito? Quantas variáveis aleatórias eu tenho considerando só os naturais? Infinitas, mas até agora é um infinito contável, né? Infinito contável, isso. Se eu autorizar os números reais e eu for deslizando aqui o tempo, quantos instantes eu vou ter aqui? Infinitos incontável, concordam? Então, um processo estocástico, quantas variáveis aleatórias ele tem embutido dentro dele? Se o tempo for um parâmetro real. Infinitos incontáveis. Eu tenho variável aleatória para chuchu, não tenho? Tá claro isso? Tem infinitas variáveis aleatórias aqui? Tá bom? Assimilaram isso? Quando eu tinha duas variáveis aleatórias, como é que eu caracterizava estatisticamente elas? Que informação eu precisava? Quando eu tinha uma variável aleatória, o que eu precisava ter para caracterizar ela? A função de distribuição, não é? Quando eu tenho duas variáveis aleatórias, o que eu preciso para caracterizar elas? Cópula? Eu preciso da distribuição conjunta, né? É a mesma coisa se eu tenho N variáveis aleatórias. Eu preciso do quê? Da distribuição conjunta aqui, né? Agora, se eu tenho aqui infinitas variáveis aleatórias, eu tenho infinitas variáveis aleatórias embutidas dentro desse processo, o que eu preciso aqui para caracterizar ela? Para caracterizar esse processo? Eu vou precisar da distribuição do processo, não é? Agora, lembra que o processo é uma coleção de infinitas variáveis aleatórias. Eu vou precisar de uma distribuição que aqui, com relação a essas infinitas variáveis aleatórias? Eu vou precisar de uma distribuição conjunta dessas infinitas variáveis aleatórias. Concordam comigo? Sim. Tá. É fácil fazer isso? Não, né? Por uma, né? Pensa o seguinte, eu tenho um processo estocástico e eu preciso ir para o laboratório para caracterizar ele. Eu vou precisar caracterizar infinitas variáveis aleatórias, não é? É plausível de se fazer isso do ponto de vista prático? O Américo, Oi. eu posso agrupar variáveis que têm uma característica parecida? Pode, mas se tem infinitos, você pode ser que tenha muitas características relevantes aqui. Isso não vai ajudar. Ok. A questão é o seguinte, aqui vocês entenderam que para caracterizar a distribuição aqui, eu preciso levar em conta infinitas variáveis aleatórias? E que você fazer isso às vezes para 2 é difícil, que dirá para infinitos? Às vezes para 1 é difícil, que dirá para infinitos. Tá claro?
Existe, então, uma dificuldade enorme do ponto de vista prático para você construir uma distribuição para esse objeto de dimensão infinita. Mas, se fosse só do ponto de vista prático, ok, não vai dar para fazer na prática, mas nada limita a nossa imaginação. A gente poderia fazer isso do ponto de vista teórico. Acontece que até do ponto de vista teórico, para a maioria dos processos, a gente tem uma dificuldade para definir esse objeto aqui usando infinitas variáveis aleatórias, principalmente se for um infinito não enumerável. Tá? Em alguns processos dá para definir isso. Outros não. Agora, sempre é possível eu fazer uma caracterização estatística parcial do processo. Como é que isso é feito? Num processo estocástico, cada evento aqui, ele é mapeado no quê? Numa função temporal, não é? Imagina o seguinte, eu me interesso aqui por 3 instantes de tempo. Se eu fixar 3 instantes de tempo, quantas variáveis aleatórias eu tenho aqui na jogada? 3. 3. Tem essa aqui, tem essa aqui e tem essa aqui. 3 variáveis aleatórias eu sei caracterizar? Sei, né? Eu preciso do quê? Do x1, do f do x1, x2, x3. Concordam comigo? Se eu fixar 3 instantes de tempo, eu sei caracterizar isso. Eu preciso da distribuição conjunta das 3 variáveis aleatórias. Ponto final. Concordam? Volta de novo. Eu tenho infinitos instantes de tempo aqui para cada uma variável aleatória. Esquece o infinito. Fixa 3 instantes da sua preferência, tá bom? Aí eu posso ter 3 variáveis aleatórias. Se eu conhecer a distribuição conjunta dessas 3 variáveis aleatórias, eu sei tudo o que acontece nesses 3 instantes de tempo. Vocês concordam comigo ou não? Sim. Tá. Faz isso com 20 instantes de tempo. Como é que você caracterizaria tudo o que ocorre nesse processo nesses 20 instantes de tempo? Eu precisaria ter a distribuição conjunta das 20 variáveis aleatórias, não é? Fixa n instantes de tempo. Tá bom? Se eu tiver a distribuição conjunta das variáveis nesses n instantes de tempo, eu digo que o processo está caracterizado até a ordem n. Tá bom? Então, em processos estocásticos, por limitações práticas e teóricas, a gente geralmente trabalha com uma distribuição de probabilidade caracterizada só até uma certa ordem. Essa certa ordem é o número de instantes de tempo que a gente fixa o processo. Tá? Geralmente é ordem 2. E, uma vez que eu tenho essa caracterização parcial do processo, eu posso pensar em calcular estatísticas. Tá? Eu digo que um processo é de segunda ordem se o valor esperado do quadrado dele for finito. Eu posso caracterizar a média do processo como o valor esperado do processo. Eu posso calcular a função de correlação do processo. E eu posso ter a função de covariância do processo. Você vê que isso aqui é uma generalização daqueles conceitos de vetor média, matriz de correlação, matriz de covariância, né? Só é importante entender que a distribuição que está sendo usada aqui, ela é uma distribuição que caracteriza parcialmente. Ela não caracteriza todas as variáveis aleatórias conjuntas possíveis
porque eu tenho infinitas. Ele está caracterizando esse processo aqui simplesmente até uma certa ordem n, tá bom? Tá claro isso aqui, pessoal? Sim, senhor. Eu quero agora falar do conceito de processo estacionário. E antes de eu definir o que é um processo estacionário, eu vou ilustrar com uma figura que é muito clara. Está vendo esse processo aqui e esse processo? Isso aqui é um processo estacionário, esse de cima. O de baixo é não estacionário. O que vocês veem de diferença neles? De baixo tem um decaimento, né? De cima. Qual a aplicação desse decaimento, Raquel? Não está estacionário. Eles têm uma média diferente, talvez? Exatamente, eles têm uma média diferente. Não é só a média, não. Eles têm estatísticas diferentes. Do ponto de vista estatístico, esse processo de cima e esse de baixo são bem diferentes. Entendeu? Pega uma janelinha aqui, por exemplo. Vamos pegar essa janela vermelha aqui. Qual é a média dessa curva aqui que está dentro dessa janela vermelha? Está mais ou menos aqui, ou menos, a média? Pode ser? Sim. A média é mais ou menos por aqui, não é? Pega essa outra janela vermelha aqui. Onde está a média disso? Está mais ou menos no mesmo. Pega essa outra janela aqui. Onde está a média aqui? Está mais ou menos no mesmo lugar? Se qualquer janela imaginável dessa que eu pegar, eu tiver uma média igual, isso é um processo estacionário. Pega uma janela aqui. Onde está a média desse processo? Pega uma janela aqui. Onde está a média desse processo? Está por aqui? São? Essas médias aqui são iguais, não são? Essas aqui são? Não. Pega uma outra janelinha aqui. Onde está a média desse processo aqui? Se para qualquer janela imaginável possível eu conseguir pegar e a média for sempre igual, o processo é estacionário. Se eu tiver um processo que eu pego diferentes janelas e tem médias muito diferentes, ele é não estacionário. Tá claro? Um processo estocástico, ele é uma variável aleatória que muda com o tempo, não é? A distribuição dele muda com o tempo, não muda? Vocês sabem quem são os processos estacionários? São aqueles processos onde as estatísticas dele não mudam com o tempo. Se as estatísticas não mudarem com o tempo,
é uma consequência do seguinte fato, da distribuição de probabilidade ser constante. Entendeu? Professor, mas isso não dependeria da dimensão da janela? Esse tipo de análise assim? Por exemplo, se eu pegasse uma janela muito grande. Depende do tamanho da janela, sim. Os processos estacionários, para qualquer janela imaginável que você consegue fazer, eles têm estatística constante. Tá? Então tem que ser para toda dimensão de janela, entre aspas, assim. Uhum. A definição precisa envolve um processo de limite, tudo, com essas janelas, né? Uhum. Ou você pode caracterizar simplesmente em termos da distribuição. Um processo estocástico, para cada instante de tempo, ele tem uma distribuição diferente, não é? Sim. Por exemplo, poderia ser uma gaussiana, depois de alguns instantes virou uma exponencial, depois vira uma gama. Uhum. Se o processo ele é tal que, para todos os instantes de tempo, ele é uma normal, por exemplo, 0,1, ele é dito estacionário. Uhum. Se ele num instante tem uma normal 0,1, no outro tem uma normal 0,20, ele já não é estacionário, a distribuição mudou. Ela é gaussiana em 2 instantes, mas é uma gaussiana diferente, entendeu? Sim. Se a distribuição é constante ao longo de todo o intervalo de tempo que eu estou olhando, o processo é estacionário. Por quê? Porque as estatísticas vão ser constantes. Se a distribuição não mudar, a hora que eu for calcular, a estatística é calculada sempre com uma integral ponderada pela distribuição, não é? Se a distribuição não muda, o processo não vai mudar. A estatística não vai mudar, entendeu? Existem noções de caracterização de processo estacionário. Existem diferentes noções de estacionalidade, tá? Tem estacionalidade no sentido amplo, no sentido estrito. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Isso envolveria um curso de processos estocásticos a fundo. Eu precisaria de semanas falando com vocês esses conceitos aqui para definir isso de maneira formal. Então, eu gostaria de desenvolver um senso físico em vocês aqui. O processo estacionário é aquele que a distribuição é constante no tempo. Em consequência disso, as estatísticas são constantes, entendeu? Certo. Então, pessoal... Na questão do micro e macro, mas mesmo assim, ainda vale isso daí, né? Se eu tiver um olhar macro naquilo, não é porque eu passei depois o olhar para micro que ele deixa de ser estacionário, necessariamente. Né? É que nem você tinha dito. O macro reflete o micro, né? Você pode ter um processo não estacionário que localmente ele é estacionário, entendeu? Ah, certo. Então, existe a noção de estacionalidade no sentido estrito e no sentido amplo. Isso de para qualquer janela possível que eu pegar aqui, a média ser constante é no sentido estrito, tá bom? Entendi. Existe uma noção mais fraca, que é no sentido amplo, que é como esse processo aqui de cima, por exemplo, é estacionário, tá? Se você olhar aqui em cima, se você pegar uma janela muito pequenininha, não vai ser igual essa aqui de baixo, né? Sim. Tem um exemplo bem trivial de processo estacionário no sentido amplo, é constante, né? O processo constante, concorda? Sim. Mas existem outros no sentido amplo, no sentido estrito. Agora, no sentido macro, o protótipo de curva é esse aqui. Uhum. Você pega as janelas e... Entendi. Você pega as janelas grandes e a média constante, tá bom? Aqui estão as referências, pessoal. Esse livro do Papoulis é muito bom. Eu estudei no doutorado por esse livro aqui, então, se vocês querem se aprofundar em processos estocásticos, eu recomendo ler esse livro aqui. Perguntas? Professor, tem uma pergunta. De novo sobre aquela questão da realização da variável aleatória. A realização é sempre relacionada ao mesmo evento, né? Ou não? A realização é um valor. A variável aleatória pode tomar vários valores, não é possíveis, não é? Sim. Cada um desses valores a gente chama de realização.
Ok, estando eles associados ao mesmo evento ou não, né? O desfecho é... Para cada evento elementar no seu espaço amostral, cada evento desse vai ser mapeado em um único valor, entendeu? Só que quando você faz um experimento aleatório, pode sair qualquer evento ali, entendeu? Entendi. Você repete, por exemplo, o dado. O espaço amostral é quem? Cada face do dado corresponde a um evento no espaço amostral. Ok. Por exemplo, eu posso pintar as faces dos dados, cada uma de uma cor. A variável aleatória vai fazer o seguinte, ela vai associar a cada cor lá um número. Ok. Então a face azul vai ser sempre associada ao número 1. Mas no conjunto ômega eu tenho 6 cores. Então, quando eu realizar o experimento, pode sair qualquer uma dessas cores, entendeu? Entendi. Então, as realizações são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada uma delas corresponde a um ômegazinho diferente lá, que é uma cor, entendeu? Ah, entendi. Entendi, obrigado, professor. Mais alguma pergunta, pessoal?